apresentação, deixa eu começar a gravar. Muito bom dia, nono ano, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui numa aula de revisão. Eu quero fazer um apanhado com o que vocês têm de bagagem aí, sobre aquele conteúdo de período eleitoral. Eu ainda não mandei, né? Eu tenho que mandar em PDF, misericórdia. Hoje eu vou mandar assim que terminar as aulas, tá certo? Eu queria fazer algumas perguntas para vocês para saber como a gente está, né? A primeira pergunta é: qual é o intervalo entre uma eleição e outra, né? Para o mesmo cargo, por exemplo. E em quanto tempo ocorre a eleição para prefeito no Brasil? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Cada 4 anos. A cada 4 anos a gente tem eleições para renovações de cargos, certo? A gente tem eleição mesmo a cada 2 anos, né? Só que são para cargos diferentes, né? Agora, em 2020, nós vamos ter para prefeitos e vereadores. Em 2022, nós teremos para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, né? Não pode ser todo mundo junto, né? Porque senão ia ficar uma bagunça muito grande, ia ficar muito longo o período de voto e ia ficar muito difícil, né, para prefeituras se renovarem, governadoria e tal. Então ia ficar uma bagunça muito grande, ia ficar um negócio muito desorganizado. Então eles acharam por melhor dividir esses momentos de eleição, né? Eu tô feliz que vocês sabem que acontece a cada 4 anos, né? Porque algumas pessoas não sabem disso. E isso é uma questão muito importante. Vocês sabem que nessa agora que vai acontecer, vocês ainda não votam, né? Acho que a pessoa mais velha dessa turma deve ter 15 anos. Nessa, nós vamos escolher os candidatos para prefeito e vereador, tá certo? E daqui a 2 anos, para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Nada de daqui a 2 anos, para o próximo presidente, provavelmente vocês já estarão votando, certo? Então, assim que possível, eu acho que vocês podem tirar o título aos 16 anos. Então, assim que possível, corram para resolver isso, porque é importante, não só como dever de cidadão, né? Mas é importante para os concursos, para fazer a matrícula nas faculdades e tal. Então, você tem que estar com esse tipo de documentação em dia. Então, é bom ir cedo, tipo ano que vem, porque ano que vem não tem eleição. Então, significa que vocês não vão enfrentar fila, né? Vai ser muito rápido para vocês. E no ano de eleição é uma desgraça. Primeiro que só funciona até maio, e as filas são quilométricas. Eu lembro que a minha irmã deixou para fazer o título dela com 18, quando ela passou no ano que ela fez vestibular. E ela enfrentou filas quilométricas. Foram vários dias até ela conseguir fazer, né? O meu eu fiz com 16 anos, eu não enfrentei fila. Eu saí da aula e fui para o juizado e fiz, né? Foi muito rápido. Aí vocês vão poder escolher a escola que vocês querem votar. Sugiro que escolham escolas próximas da casa de vocês, para não ter muita dor de cabeça, né? Eu escolhi uma escola central, porque em qualquer momento que eu me mudasse, essa escola ficaria próxima para mim, né? Mas eu já decidi que eu quero viver por aqui, por essas bandas da cidade, do Cavaco, né? Planalto e tal. Eu escolhi voltar no Quintela. Eu acho longe, me dá muita preguiça de ir todo dia. Então, eu sugiro para vocês que fiquem com escolas mais próximas, né? Como Arthur Ramos ou alguma escola aqui do Jardim das Palmeiras, do José Tavares, escolas próximas, né? Para vocês não terem muito trabalho. Voltar já é um saco. E ter que ir em escola longe piora tudo. Dica de quem já está fazendo isso há um tempão, né? Me digam, pessoal, o voto é obrigatório? Não, mas se não votar, não exatamente. uma pena. A partir dos 18 anos se torna obrigatório, mas quando é dos 16, é a opção da pessoa. Isso. Ele é não exatamente, né? A partir dos 18 anos ele é obrigatório. Por que a gente diz que ele é obrigatório? Porque se a gente não for, como alguns de vocês falaram, a gente sofre algumas sanções, né? Desde pagamento de multas até ser impedido de tomar posse de vaga numa universidade pública ou de um concurso público, por exemplo. Então, se vocês são aquelas pessoas que já têm um plano, eu quero entrar na polícia aos 19 anos no máximo, e a gente sabe que tem concurso para a polícia praticamente todo ano, né? É uma das coisas que tem que estar em dia, né? Sua situação eleitoral. Então, isso é muito cobrado. Então, sim, é obrigatório. Claro que se você quiser ficar em casa no domingo e não quiser vir votar, o exército não vai vir te buscar em casa, né? Mas você vai sofrer as consequências mais para frente. Como a gente viu, é um dever do cidadão, um dos deveres do cidadão, né? Tal como não cometer crimes, né? Votar é um dever do cidadão, tá certo? Outras coisas que eu gostaria de perguntar a vocês. No Brasil, tido como colônia, no início
da República aqui no Brasil, todo mundo podia votar ou era um direito restrito? Não, Negativo, um direito só não restrito. votavam os homens. Muito bem. Sim, se eu não me Brancos, engano, só de 21 votava anos. os homens brancos, 21 anos. Isso. É isso, é isso. Muito bem. Vocês são muito bons de história mesmo. Tô besta. Então, verdadeiramente, só votavam os homens brancos e ricos, e sim, a partir dos 21 anos, como alguns de vocês falaram, né? Escravos, isso, escravos, mulheres analfabetos, soldados de baixa patente, índios e negros não existiam, né? Como sociedade, né? Lembra que cidadãos, até muito tempo, cidadãos só eram os homens de determinada classe, né? Todo o resto eram nada. Então, começou a república, né? Começou a vigorar a democracia no Brasil, mas democracia significa poder nas mãos do povo, né? Mas que povo? 10% da população? Isso não é o povo, né? Isso é poder nas mãos de quem tem poder. Isso começou a mudar, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas mudou no século XX, a partir de 1900, as verdadeiras transformações políticas aqui no Brasil começaram a acontecer, bem atrasadas, né, com relação ao restante do mundo. Por exemplo, a Europa é muito atrasada, né? A Europa sempre... A Europa é muito mais antiga que a gente como sociedade intelectual, iluminada, né? Então, é óbvio que ela começaria primeiro. Então, as pessoas lutavam pelos seus direitos há muito tempo, né? Para a gente começou aqui mesmo, foi em 1900. Eles estavam lá em 1700, lutando pelas coisas, e a gente só em 1900. Então, a gente teve uma série de conquistas e de desgraças também políticas no nosso país ao longo desse século passado, né? O século em que eu nasci. Foi um século de revoluções políticas, né? E de conquistas. Alguém pode me dizer uma das conquistas políticas do século passado? Século XX. Qual seria? Uma das conquistas. Sim, uma das conquistas políticas, uma das mudanças principais no cenário eleitoral brasileiro. E a mulher podia votar? A mulher poder votar, muito bem. Essa foi a primeira, né? O voto secreto também, que nasceu ao mesmo tempo, né? Do direito ao voto feminino, o direito a não se identificar ou a não ter o voto identificado, né? Para evitar represálias, cobranças de determinados políticos. A gente vivia muito à sombra do coronelismo, né? Então, a gente era obrigada a votar em quem determinadas pessoas mandassem. Então, o voto secreto e o voto feminino surgiram ao mesmo tempo, lá por volta de 30, né? 1932. Só que a mulher, ela, de fato, pôde votar em 1932? Sim ou não? Vocês lembram? Sim. Não. Não. Ela ganhou o direito, mas ela não podia exercer. Elas eram impedidas de votar, mesmo tendo aquele direito garantido, certo? As mulheres aqui no Brasil só puderam realmente votar, botar o seu papelzinho na urna em 1945, né? Era o pós-guerra, então o mundo estava sofrendo várias mudanças, né? Estava sem mão de obra para nada, já que muitas pessoas tinham morrido naquela guerra. Foi um período difícil para o mundo todo, né? Não seria diferente para o Brasil. Então, o movimento feminista também continuou lá insistindo, e só em 1945 que a gente realmente ganhou o direito de votar. Eu falo a gente, nós mulheres, né? O direito de votar de fato, né? A gente já tinha em 1932, mas não nos era permitido exercer esse direito, né? Então, só nos foi permitido em 1945, tá certo? Andando um pouquinho... Oxente. O que aconteceu aqui? Gente, estão me ouvindo? Opa, Sim. Tem uma travada aqui. Então, só em 1945 é que a gente pôde realmente votar. Andando um pouquinho mais para frente, em 1960, a gente começou a ter alguns, né, burburinhos aí na política, tá certo? Na década de 60 e 70, aconteceu um período chamado de ditadura militar. Eu acho que o G já deve ter conversado sobre isso com vocês, gente. Não sei se foi no 8º ou no 9º ano. Eu não me lembro em que ano vocês estudam ditadura militar, mas vocês já estudaram, não foi? Foi nesse. Foi nesse ano? Acabou faz uns meses aí. Então, 2 meses. vigorou lá, né, por volta de 60 e 70, então foi um período que os militares tomaram o poder
Então, a gente ficou esse período de mais ou menos, quase 20 anos, sem poder escolher os nossos governantes, né? Eram apenas os militares que como eu posso colocar? Se autoelegiam, né? Se autocolocavam no poder, e a gente ficou governado por eles. Foi um período bem negro da nossa história. Deu muito certo nos primeiros 8 anos. Na década de 60, o Brasil teve um desenvolvimento econômico na mão dos militares que foi muito interessante, certo? Eu não vou esconder esse fato. Teve um desenvolvimento econômico, sim, no início, mas ele foi muito curto, né? Então, a gente teve um desenvolvimento econômico e depois uma grande queda. Quando teve essa grande queda, a população começou a chiar, né? A reclamar, porque viam que não estava dando certo e elas queriam intervir. Todo mundo, quando começa a mexer no bolso, todo mundo começa a reagir. E ai de quem reagia, né? Eu acho que, infelizmente, vocês ficaram sabendo também, a partir dos conhecimentos históricos que vocês adquiriram esse ano, todas as atrocidades que aconteceram nesse período, né? A gente ficou conhecido no mundo todo por conta disso. Na verdade, é uma tradição terrível aqui da América do Sul, esses governos totalitários, né? Governos militares totalitários, é uma tradição infeliz aqui da América do Sul. Acontece em vários países, acho que todos os países aqui da América do Sul têm o seu momento histórico em que os militares tomaram o poder, não ia ser diferente com a gente, né? Ainda mais um país de dimensões continentais. Então, foi uma barbárie, né? Muitas pessoas morreram, protestos constantes, né? A televisão era vigiada, o rádio era vigiado, as ruas, as escolas, as universidades, tudo tinha um espião, né? Para ver o que estava acontecendo, para manter o controle da sociedade, né? Porque para você ter o controle da sociedade, você tem que segurar a mídia, né? E segurar as instituições de conhecimento. Então, para além da mídia, as universidades, tá? Nem todo assunto era permitido ser trabalhado na aula, e se o professor insistisse em trabalhar e aquele espião visse, aquele professor de repente sumia. Então, e sumia mesmo, né? Eu acho que o Jesus falou para vocês que até hoje tem corpos que nunca foram localizados, pessoas desaparecidas que, né, não se tem notícia. Então, a população nas escolas tinha alguns militares para ter certeza que o professor não ia falar de política, exatamente. Tinha todo esse controle nas instituições de conhecimento, né? Não era só rádio e televisão que eles controlavam escolas, universidades, né? Até movimentos na rua, assim, eles estranhavam, se tivesse muita gente junta, eles já tinham como saber, né, o que estava acontecendo ali, né, o que estava se planejando. Mas isso não foi o suficiente para impedir todo um país unido num ideal, né, de acabar com aquele exagero de controle. Então, começou o movimento Direta Já, né, que foi uma revolução da sociedade inteira para as ruas, foi praticamente uma guerra civil, onde eles lutavam, querendo de volta o direito de escolher os seus líderes, né, e acabar com o regime totalitário dos militares. E conseguiram, né? Por volta de 80, eles acabaram abrindo mão, né, por conta do inferno que se vivia junto à sociedade, e também porque eles não estavam mais conseguindo lidar com o país, eles não conseguiam mais controlar nem a economia, nem as pessoas. Então, eles abriram mão. Em 1980, a gente conseguiu de volta o direito de eleger presidentes. Não que a gente tenha tido muitos, né? Se vocês forem ver com o G, fazer uma contagem dos presidentes que o brasileiro votou, são pouquíssimos, né? Comparado a Estados Unidos, que também é aqui da América, tem mais ou menos a nossa idade, comparado com outros países, a gente praticamente não elegeu nenhum presidente, né? E ainda quando a gente elege, ainda acontece alguma desgraça com eles, né? Ou eles se matam, ou eles são mortos, sempre acontece alguma coisa assim bizarra com os presidentes do Brasil, é um cargo muito assombrado. Acho que a gente só veio ter presidente mesmo, ou ter impeachment. A gente só veio ter presidente assim mesmo firme, acho que depois do Sarney, não, mas teve o Collor. FHC, né? Depois do Fernando Henrique Cardoso, a gente começou a ter estabilidade. Foi Fernando Henrique, aí depois foi o Lula por muitos anos, aí depois foi a Dilma, aí quando chegou a Dilma já teve instabilidade, aí já impeachment, né? Aí depois do impeachment da Dilma, tivemos o Temer por 2 anos, pelo amor de Deus. E depois do Temer tivemos o Bolsonaro. Então tá com uns 20, 30 anos aí que a gente tem uma certa estabilidade com relação aos nossos presidentes. Mas não era assim, sabe? Sempre acontecia alguma desgraça. Quem fez o melhor governo? Aí vai depender muito da opinião de cada um, né? Eu, na minha opinião,
Tem vários presidentes que merecem ser pontuados. Eu acho que, por exemplo, Juscelino Kubitschek foi um grande presidente, né? Ele se propôs a fazer uma coisa, ele realmente fez, e isso é muito raro. Então, para aquele momento histórico, ele foi incrível. Eu acho que dos governos que eu presenciei, né? Eu tenho 30 anos, então eu presenciei o Fernando Henrique Cardoso, os 2 do Lula, 1,5 da Dilma, o meio do Temer e a metade do Bolsonaro. Eu acho que a minha opinião é bem clara para vocês, né? Na minha opinião, o melhor governo foi o primeiro e o segundo governo do Lula. Foi incrível. Eu falo assim porque eu vi a mudança na minha casa. Tá entendendo? Eu morava em Garanhuns, e Garanhuns, Pernambuco, apesar de ser um estado mais rico do que Alagoas, ele é um estado muito miserável. Era horrível morar em Garanhuns. A pobreza de lá é assustadora. Vocês nunca vão ver o que eu vi lá, né? E olhe que eu não morava numa favela, né? Mas de onde eu morava dava para ver a favela, a situação crítica. Era no governo FHC. Então, saúde, colégios não tínhamos, né? Eu estudava numa associação comunitária que um homem doou, um espírita doou local, e o governo botava professores lá para dar aula às crianças. Então, a gente ficava lá. Eu perdi 1 ano porque não tinha colégio público disponível, não tinha creche, não tinha nada, né? Não tinha universidade, os professores não eram formados, era magistério. A pessoa terminava o ensino médio e ia te dar aula sem formação superior nenhuma. Então, era um negócio, sabe, bizarro. Aí, isso durou até eu chegar aqui em Alagoas. Aí, ainda peguei o restinho de Fernando Henrique, aí o Lula se candidatou. E todo mundo tinha preconceito porque a gente fazia muito tempo que a gente não tinha um governo de esquerda. Ou a gente nunca teve um governo realmente de esquerda. Então, todo mundo tinha medo. Aí, o cara ganhou, aí ele botou em prática um projeto que era do FHC, o Bolsa Escola. Era Bolsa Escola antigamente. E esse projeto Bolsa Escola, ele dava R$15 por criança. Certo? Você podia ter 3 crianças, então você ganhava R$45. E, por incrível que pareça, esses R$45 mudaram a história desse país. R$45. Mas aí obrigava as crianças. Eu tinha coleguinhas que pediam esmola. Você sabe o que é você estar estudando com seu coleguinha e tal. Aí depois do que toca o sinal, você fica esperando sua mãe e seu colega vai pedir esmola. Você sabe o que é isso? Eu vejo os meus amigos pedindo esmola para colocar comida em casa. E com essa obrigação deles terem que estudar, né? R$45 era muito. O salário era 200, então R$45 era metade de um salário. Era como ganhar 250 hoje, né? Era um quarto de salário, era como ganhar 250 hoje. Aí minha mãe começou a vender coisas e aí as pessoas tinham dinheiro para comprar. Elas compravam roupa para as crianças ir para a escola, né? Compravam comida. Então quem tinha mercadinho teve um desenvolvimento. Aí minha mãe conseguia sustentar a casa só vendendo roupa. Então as pessoas compravam e quando recebiam elas pagavam. A minha mãe vendia bolsa de colégio, vendia roupa para as pessoas irem para a escola mesmo. Todo mundo voltou a estudar, então era todo mundo adultos indo para o colégio. E a gente teve um desenvolvimento. Um tempo depois chegou a universidade, que não tinha aqui, né? Foi tipo uma coisa absurda. A universidade só tinha nas capitais, gente. E aí chegou a UFAL, de repente, com 10 cursos, e de repente o filho do pobre pôde ir, porque só podia ir para a UFAL em Maceió quem era rico, né? Quem é que ia sustentar um filho em Maceió? Ninguém. Aí chegou a UFAL aqui, e de repente se eu quisesse, eu poderia ir para a universidade. E eu fui. E Arapiraca toda mudou, né? Cresceu, depois vieram esses programas habitacionais, que ofereceu casas àquelas pessoas que moravam na favela e tudo mais. Então, eu vi muitas mudanças nesse período. Eu não sei até quando durou o governo Lula, 2008, 2010, não lembro. Acho que foi 2010. Aí chegou o governo da Dilma, que foi bom nos 3 primeiros anos também. Mas aí ela não tinha talento, né? Para ser uma gestora, ela era uma pessoa honesta, eu admiro muito ela como pessoa, como política, não. Como política, infelizmente, eu acho que não era o momento. Faltou a ela mais experiência. E aí ela caiu em vários golpes, e aí conseguiu vencer uma eleição arrastada, acabou sofrendo um impeachment, que é terrível para a carreira política de qualquer um. Eu acho que desde o impeachment, desde o segundo governo dela, que o Brasil e todo mundo caiu junto, né? Porque a gente teve aí uma grande queda na economia, a gente deixou de ser a 7ª economia do mundo, que no governo Lula a gente chegou a ser a 7ª economia do mundo, para cairmos 10 posições, né? A gente caiu em educação, caiu em economia, e aí eu voltei a ver uma certa estabilidade.
Mas aí aconteceu essa crise e aí terminou tudo, né? Aí estamos esperando o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Essa é a minha história política de 30 anos. Eu vi uma situação de pobreza extrema, depois eu vi as pessoas subirem de vida muito rápido, aí eu vi estabilidade, agora eu estou vendo cair. Espero que volte a subir, né? Mas aí isso é muito individual. Tem gente que vai achar esse governo muito melhor, ou tem gente que vai achar o governo da Dilma melhor do que o do Lula, e assim vai, né? Para mim, o mais justo foi o do Lula, o primeiro e o segundo, porque eu acho que beneficiou toda a sociedade como um todo. O da Dilma beneficiou mais uma parte, né? E os 2 últimos governos não beneficiaram ninguém. O pior, na minha opinião, foi o do Temer. Não, o do Temer foi o pior porque ele era muito descarado, né? O do Bolsonaro tem muitas falhas também, mas o do Temer ele era muito descarado. Ele era muito corrupto. Eu olhava para a cara dele, eu não aguentava, sentia enjoo. Mas deixa eu ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Que calor. Já vai tocar a aula. E eu nem fiz a chamada. É até 10h40 ou 10h50? 10h50, né? 10h50. 10h50, 10h50. Então, mas o mais importante sobre o conteúdo de política, a gente já revisou, não é? Períodos em que ocorre, pessoas que eram privilegiadas com relação ao voto, os momentos históricos do país, né? As nossas fragilidades com relação a presidente, né? Com relação a governadores, prefeitos e tal, a gente não tem tanta fragilidade, né? Mas com relação a presidentes, a gente tem um histórico ruim com presidentes, tá? Quem gosta de história pode até comprar uns livros bem bacanas que tem falando dessas coisas estranhas que acontecem com os nossos presidentes. Eles ficam doentes, enfim. Mas isso não é uma coisa só daqui, né? Nós acompanhamos a história dos Estados Unidos, porque nós somos grandes fãs dos Estados Unidos, né? A gente tentou até entender o processo eleitoral dele, e a gente vê que existem coisas que são muito parecidas, apesar de nós sermos nações tão diferentes, né? Nem se compara o Brasil com os Estados Unidos, mas nós temos algumas bobagens que são bem parecidas. Inclusive, o que acontece nos Estados Unidos reflete diretamente aqui no Brasil. Por exemplo, Estados Unidos com um presidente como Barack Obama refletiu diretamente aqui no Brasil. Nós tivemos um governo também muito semelhante ao dele por muito tempo. Quando Barack Obama foi substituído por Donald Trump, nós substituímos o governo de esquerda por um governo de extrema direita com o Messias Bolsonaro. Então, por isso que a gente está tão curioso para ver o que vai acontecer lá, porque a gente sabe muito bem que o que acontece lá se reflete aqui. Porque eu não sei se é consciente ou inconsciente, mas a gente acaba imitando, né? Só que eu acho que isso é um grande erro. Vocês concordam ou vocês acham que é legal a gente imitar uma nação poderosa? É positivo? Eu quero saber a opinião de vocês. Não tem resposta certa ou errada, é uma opinião. Eu acho que depende do ponto de vista. Acha positivo imitar uma grande nação? Se for para fazer o melhor, sim. Tipo, se o nosso país ficar bom imitando o outro, eu acho que seria algo muito positivo, exatamente. Eu concordo com o que vocês disseram aí. Se for para ele ficar bom imitando o outro, não estou nem aí de imitar. Agora, nem sempre a gente vai estar nas mesmas condições. Por exemplo, vou usar um exemplo de vocês. Vocês estudam aqui no colégio, na escola educativa. Vocês têm condições de imitar um aluno do Colégio Marista, o colégio mais caro do país? De bater com eles, tipo, se ele tem um livro do sistema poliedro, vocês vão querer o livro do sistema poliedro. Se ele quer estudar inglês na Inglaterra, vocês vão querer estudar inglês na Inglaterra também, porque ele vai. Não, né? A gente pode imitar as ações dele, mas a gente tem que fazer as coisas no nosso limite de economia. O aluno passou no vestibular com um livro poliedro, você passa no vestibular com um livro com um sistema que você usa, né? Seja ele sucesso, positivo, prêmio, trilhas. O aluno vai fazer inglês na Inglaterra, você faz inglês aqui no Brasil também. Não vai deixar de aprender inglês porque você não está na Inglaterra. Então, eu concordo que a gente tem que imitar, sim, especialmente as coisas positivas para crescimento pessoal, especialmente se deu certo, mas a gente tem que respeitar os nossos limites, né? A gente não tem a economia que eles têm, a gente não tem o país, nem maquinário, nem nada. Nós somos países muito diferentes, nós somos nações muito diferentes, né? A única coisa que a gente tem em comum é que nós somos fortemente agrícolas. Eles têm tecnologia e agricultura, né? Então, eles, além de exportarem tecnologia, eles também trabalham muito com a agricultura. E a gente é basicamente agrícola, então a gente não é como um cidadão do campo
querer bater o dono de uma fábrica de carros. Não dá. Se você é agricultor, você vai bater um cara que vende carro? Você não vai, né? Então, a gente tem que copiar assim, mas a gente tem que adequar à nossa realidade. Agora, esse negócio de política parece que a gente não escolhe, parece quase que automático, né? A gente se viu, eu vi o Instagram ontem, todo mundo de olho na eleição dos Estados Unidos, tentando entender o processo de voto de lá, que é voto no papelzinho, né? Então, eles ainda estão contando, eles vão contar até o final de novembro, talvez dezembro. Ano passado, na eleição passada, eu sei que quem ganhou no voto de papelzinho foi a Hillary, não foi o Donald. Mas como até a época que tinham lá votado, tinha dado mais votos para o Donald Trump, e também acho que ele tinha os votos dos delegados, aí ele assumiu, mas quem ganhou no voto popular foi a Hillary, quando terminaram de contar. Então, é meio bizarro. Acho que não são coisas a serem imitadas. Vamos lá, uma chamadinha rápida aqui. Abraão está presente? Presente. André está presente? Presente. Carlinhos está presente? Presente. O Everton está aqui? Tá. Tô aqui, presente. Guilherme também. Presente. Heloíse está aqui? Presente. Camila? Presente. Lucas? Presente. Luiz Henrique? Presente. Mário? Presente. O Mário. Cadê o Mário? Presente. Eu sempre esqueço ele ao bate-papo. Maíla sempre aí, firme e forte. Renata vi, foi a primeira a entrar hoje. E a Vitória fartou hoje. Só faltou a Vitória. Então, galerinha, eu acho que vocês vão tirar de letra a prova pelo resultado da revisão de hoje. Eu acho que nem precisava de revisão, pelo que vocês falaram. Vou estar mandando os slides mais tarde, tá certo? Depois, vai ser super fácil. Vou estar mandando os slides hoje. A prova vai ser dia 10, a de ética, e dia 12, a de ciências. Então, a de ética acho que vai ser na terça à noite e a de ciências na quinta à noite, tá certo? De ciências vocês vão estudar só o capítulo de radiação e dar uma revisão lá em balanceamento, caso vocês queiram tentar o desafio, tá certo? E aqui vai ser muito tranquilo, são 6 questões, só a provinha de ética, que pelo jeito vocês vão tirar de letra. E é isso, gente, vou encerrar a aula por aqui hoje, tá certo? Tchau. 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 Tchau.